Chegamos com mais um Big Play, seu programa de NFL para você ficar atualizado das principais notícias da semana, inclusive durante uma off-season que tá um pouquinho parada, mas a gente deixa agitada para você, tá? E essa semana a gente tem o Tom Brady barrando um quarterback do time dele, tem Noah Lyles pipocando, Travis Kelce falando sobre aposentadoria, palpite de show do Super Bowl e muito mais. Então fica aqui, espera passar a bolinha que a gente vai começar. O Tom Brady barrou o Sam Darnold de seu quarterback dos Raiders em 2025, meu amigo. Essa informação veio do The Athletic e é muito interessante porque o Tom Brady ele se tornou o dono minoritário dos Raiders, mas a gente não sabia o quanto que ele teria influência na montagem de elenco, a gente não sabe até hoje, inclusive. É um assunto um pouquinho ainda nebuloso do quanto o Tom Brady ele realmente influencia na montagem do elenco dos Raiders, mas o The Athletic trouxe isso de que ele barrou o Sam Darnold que fez inclusive uma boa temporada em 2024, mas que obviamente não teve uma amostragem tão boa assim por muito tempo na NFL. E essa matéria do The Athletic trouxe inclusive que nenhum dos quarterbacks disponíveis, veteranos, agradavam o Tom Brady. E aí quem que vai contestar o cara? O cara que simplesmente foi o maior da história da NFL e jogou por muito tempo em uma qualidade altíssima. E aí quando ele contesta um quarterback e fala que ele não presta assim, literalmente, para o time dele, você não vai virar pra ele e falar, não, Tom, deixa comigo, vou garantir esse cara. Não, tipo, o cara sabe do que ele tá falando, ele sabe muito mais do jogo do que qualquer analista que tá por ali. Às vezes ele não é tão caricato assim pra poder estar na TV, mas tudo bem. Ele tá treinando isso, tá melhorando isso. Mas em relação ao jogo, meu amigo, ninguém entende mais do que ele, do que o Bill Belichick, na minha opinião, porque assim, eles dominaram a NFL por muitos anos. E o Tom Brady, ele sabe com propriedade do que ele tá falando quando o assunto é quarterback. E se ele diz que o Sam Darnold não presta pro time dele, ele não presta de verdade. Só que aí a gente vê que eles pegaram o Geno Smith, né? Geno Smith, que é um quarterback que começou muito mal por muitos anos e foi melhorando com o passar do tempo na NFL e teve uma amostragem mais interessante do que o Sam Darnold. O Sam Darnold jogou um ano muito bem. Os outros anos dele foram horríveis. Só que o Geno Smith jogou os últimos 3, 4 anos num nível bem alto, um nível de quarterback mediano pra bom assim, e que consegue garantir uma temporada da equipe. E vale lembrar que tinha um cara disponível interessante, tá? Pro próprio time dos Raiders pegar, que é o Aaron Rodgers, e mesmo assim o Tom Brady não quis pegar ele, não quis escolher ele, talvez para não ter que lidar com um certo estrelismo do Rodgers, que a gente sabe que acontece e que a gente já viu, enfim, em vários momentos que ele tem, tanto nos Packers quanto nos Jets. Agora nos Steelers também ele meteu uma banca até chegar lá, e eu não duvido que mesmo com o Mike Tomlin ele vai continuar fazendo isso. Então eu acredito que foi uma decisão acertada de pegar o Geno Smith. Só que, assim, óbvio, eu não vou contestar o Tom Brady. Eu daria uma chance pro Sam Darnold porque ele foi muito bem na última temporada. Mas eu preferiria também ir com o Geno do que o Sam Darnold, porque o Geno Smith vai te garantir algumas vitórias ali que você sabe que podem estar um pouquinho mais acirrados no final. E ele tem uma qualidade pra poder se superar. E o Sam Darnold, a gente viu que quando mais precisaram dele, ele pipocou. Travis Kelce afastou os rumores de aposentadoria pra esse próximo ano, mas calma lá. Eu não acredito tanto nisso assim, mas eu acho que ele pode ter aí mais uns 2 anos na NFL, tomara. Por quê? Ele tava lá no minicamp e começaram a perguntar bastante pra ele sobre o assunto do momento, que é a aposentadoria dele depois dessa temporada da NFL. Porque o Travis Kelce ele tem só mais um ano de contrato com os Chiefs, ele renovou por mais um ano, então já deixa aí uma margem para o pessoal pensar, ou ele para ou ele vai para outro time. Ele disse que ama muito os Chiefs, que ele não quer sair dos Chiefs, e, enfim, construiu toda uma carreira incrível dentro de Kansas City. E com todo esse amor, a única coisa que resta pensar é, ele vai parar, vai aposentar, principalmente porque o cara tá querendo casar, tá querendo ficar tranquilo, né, com a Taylor Swift. Só que ele já falou agora em entrevista, quando perguntaram pra ele sobre a aposentadoria, que ele tá muito feliz nos Chiefs, que ele quer buscar um outro título de Super Bowl e que ele já tá pensando nesse próximo ano. Ele falou que, inclusive, quer pensar em algo pro ano que vem. A gente não sabe se é aposentadoria ou se é continuar jogando, mas ele deu a entender que seria continuar jogando, o que é um pouquinho surpreendente, já que ele tem um ano de contrato, ele renovaria por mais um ano, um contrato teoricamente bom, mas eu acho que esse novo contrato com ele, tipo, ele jogaria na temporada 2026-27, dependendo muito da performance dele nesse ano, eu explico. Se engana muito quem acha que o Travis Kelce só jogou muito bem com Patrick Mahomes. Obviamente, ele jogou muito com Patrick Mahomes, sempre foi a válvula de escape do Mahomes, desde que ele entrou na NFL como titular. Só que o Kelce já jogava bem com o Alex Smith, lá atrás, lembra? Que eles perderam pros Patriots numa final de AFC, um jogo super acirrado até o finalzinho. Tom Brady
chegou aí pro Super Bowl, só que, cara, tipo, o Kelce, ele já é uma válvula de escape, um tight end muito importante da NFL faz muito tempo. De 2016 a 2022, ele tem mais de 1.000 jardas por temporada, e ele só foi ver essa marca cair agora em 2023, 24, se eu não me engano, ele fez 23, 900 e poucas jardas, e agora 24, 800 e pouca, inclusive com 2024 sendo a menor marca de touchdowns dele em uma temporada regular. 2023 ele fez 5, se eu não me engano, e em 24 ele fez 3 touchdowns, que foi a mesma marca que ele fez lá no começo da carreira. Então, realmente a gente viu ali uma curva muito forte, que a gente vê enfim, toda a carreira da NFL, que é o cara começar um pouquinho mais baixo, né, começar engatinhando geralmente, estourar muito, ter um ápice muito interessante e também começar a cair lá para o fim da carreira, quando ele já começa a pensar em aposentar. E a curva do Kelce é muito explícita. Eu acho que alguns fatores contribuem para que ele já comece a pensar numa aposentadoria e não só a performance. E esses fatores que levam ele a pensar em se aposentar primeiro, essa curva ser muito explícita, e a gente vê com os jogadores da NFL o quanto que eles batem o ápice e começam a cair, e aí não tem mais o que fazer. Quando o cara começa a cair nessa curva de produção, ele geralmente se aposenta, porque é muito difícil ele voltar a ter um outro ápice, voltar a ter um outro pico ali de produtividade pro time mesmo. Outra coisa, a gente viu o Travis Kelce por muito tempo sendo o principal alvo do Mahomes, só que nesse último ano foi muito interessante porque ele bloqueou muito mais do que ele bloqueava antes, então correu menos rotas e inclusive se aprofundou menos no campo, como a gente viu esse ano o Noah Gray, na verdade o ano passado, o Noah Gray fazendo muito. Então, enquanto o Travis Kelce começou a segurar um pouquinho mais essas rotas, o Noah Gray, que é o outro tight end dos Chiefs, começou a aprofundar um pouquinho mais e inclusive teve uma marca de touchdowns maior do que o Travis Kelce nesse último ano. Se não me engano, o Gray fez 5 TDs e o Travis Kelce só 3. Então já mostra que aí tá existindo uma linha de sucessão entre os tight ends dos Chiefs, o que é triste. Eu amo o Travis Kelce. Só que é uma curva normal de um jogador da NFL que jogou por muitos anos, se lesionou por muito tempo e inclusive ganhou o Super Bowl pra caramba, rodo. Não tem o que fazer. Uma hora ele tem que parar e eu acho que esse ano vai ser o ano de vai o racha. E o Mahomes inclusive falou que eles nunca conversaram sobre aposentadoria, o que eu acho muito difícil, porque pensa, ele é o principal alvo do ataque. Você acha que eles nunca trocaram um papinho ali durante uma janta? Ô, amigão, você vai se aposentar? Ah, não sei. Tipo, você acha que não teve esse papo? Teve esse papo, cara, é óbvio. O Mahomes, ele tem que saber como se planejar pro próximo ano, ele tem que saber se ia contar com o Travis Kelce ou não. Eu acho que por mais que esse papo tenha sido leve, é óbvio que eu não vou perguntar aqui pro pessoal dos Portugal, Bia, quando você vai se aposentar? Senão eu não vou perguntar, mas tipo, entendeu? Eles trabalham diretamente, a performance deles, ela queria se aposentar já, se cair uns milhões na conta é amanhã. Mas o Mahomes, ele trabalha diretamente com o Travis Kelce. Então, acredito que eles precisaram ter essa conversa um pouquinho mais séria. E aí o Kelce decidiu postergar mais um ano a aposentadoria, tentar buscar esse Super Bowl, que pode ficar quente nessa temporada. Eu acho que se eles ganharem no Jogo do Brasil, já sabe, né? Ganhou no Jogo do Brasil, ganhou o Super Bowl, esquece. Se você tá curtindo o Big Play até aqui, meu amigo, já se inscreve aqui no canal do Endzone Brasil, ativa o sininho para saber sempre quando sair um vídeo novo e, obviamente, comenta aqui embaixo o que tá achando desse formato de conteúdo e dá o like para esse vídeo ser entregue para mais pessoas, compartilha com seu amigo, faz esse programa chegar em mais gente, porque na temporada isso aqui vai ter muita novidade, então fica ligado, tá? Noah Lyles cancelou a corrida contra o Tyreek Hill. Será que ele pipocou? Porque assim, a gente lembra lá atrás, quando ele ganhou o Mundial, ele chegou e falou pra uma galera: não, porque o pessoal da NFL e NBA não são campeões do mundo, eles são campeões do mundo do quê? World champion of what? E de certa forma ele tá certo, porque eles ganharam um título dentro dos Estados Unidos, mas eu entendo um pouquinho da lógica também do pessoal da NBA e NFL, porque teoricamente eles são os melhores do mundo naquele esporte, certo? Então, tipo, você não vai ver um time de futebol americano melhor que qualquer time da NFL ou do college, na verdade. E quando eles ganham um título dentro dos Estados Unidos, eles podem se chamar campeões do mundo porque eles estão vencendo o esporte, que eles são os melhores, entre os melhores de alto rendimento. Faz super sentido, beleza? Só que não é campeão do mundo porque ele não jogou contra times de várias nacionalidades, como por exemplo tá rolando agora com o Mundial de Clubes, que quem ganhar vai poder falar, pô, campeão do mundo. É isso. Só que o Noah Lyles, ele provocou também o Tyreek Hill. Que quando ele soltou esse World Champions of What, o Tyreek Hill começou a soltar uns pitacos contra ele. Vários jogadores da NFL e NBA, inclusive, se voltaram contra ele, ficaram bravíssimos. Só que aí ele começou a desafiar o Tyreek, porque o Tyreek se diz o jogador mais rápido da NFL, e ele, de fato, é um dos mais rápidos. Já se mostrou, inclusive, sendo um dos mais rápidos. E aí ele chamou o Tyreek para uma corrida. Falou, quando você quiser, só me diz a data, a hora e o local, a gente corre. Inclusive, o Noah começou a provocar tanto que ele ganhou uma prova indoor em Boston,
e no númerozinho que tem ali do corredor, ele ganhou a prova, tirou o númerozinho e tava uma provocação pro Tariq. Escrito um Tariq could never, tipo, o Tariq nunca conseguiria, tipo, no caso, vencer ele, o que eu também acho, tipo, o Noah Lyles, ele é o cara mais rápido do mundo, comprovadamente, em provas, e o Tariq teria que penar muito, inclusive, pra poder ganhar do Noah. Vamos combinar que o Tariq Hill, ele não tá ganhando nem das criancinhas quando ele vai pro camp, tudo bem que ele brinca um pouco com as crianças, mas tiveram algumas ali que ele não fingiu que ele caiu não, tá? A criancinha cozinhou ele mesmo numa rota. Mas não é o caso aqui. E aí, depois de toda essa provocação, o próprio Noah Lyles publicou falando que estava cancelando a corrida contra o Tariq Hill por motivos pessoais. E não explicou muito bem esses motivos, mas que já estava basicamente tudo pronto para essa corrida, que seria na Times Square, que eles fechariam a Times Square para poder fazer essa corrida, então um evento monumental, gigantesco, para poder ter ali um campeão olímpico contra um baita jogador da NFL, que é o Tariq Hill. Só que aí eles só cancelaram, sem dar nenhuma explicação, e eu acredito que mais notícias vão vir à tona em relação a isso. Mas meu palpite entre Noah e Tariq, o Noah ganha por uma vantagem absurda. E vale lembrar também que o Noah Lyles correu contra o Speed, que é um influenciador norte-americano, e ficou bem parelho, tá? Mas o Speed é um caso à parte, o moleque é leve, ele corre muito tempo, ele chama Speed porque ele é absurdamente veloz, mas contra o Tariq, eu acho que o Tariq tá pesado demais pra poder ganhar no Noah Lyles numa corrida. O Los Angeles Lakers foi vendido e é a venda mais cara de uma franquia na história dos esportes americanos, ou de qualquer esporte na geral, na verdade, porque foi de 10 bilhões de dólares, meu amigo. Isso é um valor exorbitante, que quase chega no preço de custo ali da franquia do Dallas Cowboys da NFL, que é 10,4, 10,7 bilhões de dólares, do Jerry Jones, inclusive. Mas a família Buzz, ela finalmente decidiu vender uma parte da franquia, a parte majoritária, para o Mark Walter, que já é coproprietário do Chelsea, time de futebol da Inglaterra. Ele é presidente e sócio do Los Angeles Dodgers, que é um time de beisebol de Los Angeles. Então o cara tá meio que monopolizando o esporte, assim, em alguns pontos, né? Mas vai ser muito interessante ver o que ele vai transformar agora o Los Angeles Lakers, que é, pra mim, o maior time da NBA, obviamente, por mais que tenha um título a menos que o Boston Celtics, mas o Boston Celtics, enfim, não tem tanta história quanto. E o porquê desse valor todo? Porque, primeiro, o mercado de Los Angeles midiático é o segundo maior dos Estados Unidos, só perde pra Nova York, então deixa o valor já exorbitante. Eles são o time que tem mais seguidores nas redes sociais, inclusive tem uma força internacional muito grande pela história que veio acumulando há muito tempo, e também eles colocaram, enfim, nesse bolo do valor, até a história de jogadores que já passaram pela franquia, como, enfim, Kobe, agora LeBron, que são os mais recentes, que isso valoriza demais o time, valoriza demais a franquia como um todo. E, cara, essa venda do Los Angeles Lakers é muito impressionante, porque, obviamente, a gente sabe da magnitude que é o time, e essa venda superou e muito, por exemplo, a venda do Boston Celtics, que foi de 6,1 bilhões de dólares, agora eles colocando aí 4 bilhões a mais numa venda de um time da NBA, e vale lembrar que a venda do Commanders, que foi a maior da história da NFL, foi de 6,05 bilhões de dólares, ou seja, Los Angeles Lakers colocou o teto de venda lá em cima. Então pensa, por exemplo, quando um Dallas Cowboys foi vendido, eu acredito que passe de geração em geração do Jones, mas se um dia for vendido vai ser um valor exorbitante, vai ter que ter muita bala na agulha para poder comprar um time como esse, e inclusive um time, por exemplo, de LA ou de Nova York, quando tiver uma parte vendida, uma parte majoritária vendida, vai superar esse valor, então vai ser bem interessante acompanhar esse mercado entre donos multibilionários daqui pra frente. Inclusive, depois dessa venda, eu quero ver como que vai ficar a lista da Forbes, né, daquele ranking de times mais valiosos da NFL e NBA. Eu acredito que o Lakers vai passar o Dallas Cowboys como franquia mais valiosa da história, viu? Mas pra você, qual venda, se rolar a partir de agora, vai ser a maior da história das franquias norte-americanas? Quem vai ser o show do Super Bowl 60 agora em São Francisco na próxima temporada da NFL? Saíram vários rumores de que vai ser o Jay-Z. O Jay-Z que inclusive tem vários hits e segue uma linha de raciocínio da NFL de trazer alguns artistas teoricamente adormecidos que querem voltar com um novo álbum ou com um novo trabalho, mas que precisam de um up muito forte na carreira, mas eu acho que difícil que seja o Jay-Z, não é nada certo ainda que seja ele. Primeiro vamos lá, que ele tem hits suficientes para poder garantir um bom show do Super Bowl, melhor que o do Usher ou que o Kendrick Lamar, por exemplo, que eu não achei que foram bons, por mais que eu goste do Kendrick. Mas o Jay-Z tem, por exemplo, a Numb Anchory com Linkin Park, os Garotos em Paris, né, tipo, que é uma baita de uma música,
Tem também Empire State of Mind, que é aquela New York, que é com a Alicia Keys, mas enfim, seria uma baita convidada pra poder cantar ali com ele. Tem o Run This Town, que ele fez com a Rihanna, e vários outros hits, cara, absurdos, fora o que ele já produziu, tá? Porque ele cantou vários, mas ele produziu várias outras músicas também, que ele é um baita de um produtor musical. Mas eu acho um pouco difícil, porque assim, a NFL, ela evita ao máximo se envolver em polêmica, por mais que os jogadores se esforcem durante a temporada inteira pra poder colocar a NFL em polêmica, ela evita ao máximo. Ela polemizou um pouco agora da questão de chamar o Kendrick depois de uma treta ali com o Drake, mas foi uma treta midiática, tipo, do bem ali, tava tudo ok. A partir do momento que ela se envolve com um cara que começou a ser levemente investigado das questões do Diddy, né, do P. Diddy, que o Jay-Z era o melhor amigo dele, eu acho que ela entra ali num espaço que ela não precisa entrar. Então eu já tiraria o Jay-Z desse rumor, por mais que ele seja um baita de um artista, tem uma baita influência ainda hoje, só que eu não acredito que a NFL vai querer se envolver nesse epicentro, né? Porque, beleza, eles confirmam agora, ali na semana 2, geralmente, que quando confirmam, o Jay-Z como cantor do show do Super Bowl 60. E aí dá uns 3 meses, porque o show é só em fevereiro, e estoura alguma bomba, porque tá rolando, né, esse caso do julgamento do Diddy, estoura alguma bomba, e ela vai fazer o quê? Passar a vergonha de ter que trocar o artista? Não tô falando que o Jay-Z esteja envolvido, mas é bom se precaver, né? E aí eu trouxe pra vocês algumas opções do que eu acho que pode rolar nesse Super Bowl 60 de atração. E a minha principal, cara, que eu tô muito forte nessa opinião, é Justin Bieber. Então, Justin Bieber é uma boa. Quem que eu queria? Drake. Eu defendo aqui, com unhas e dentes, que eu queria o maior rapper da atualidade no Super Bowl, tá? A gente tem que deixar isso claro. Falei mal do Kendrick, mas não por conta do Kendrick bater no Drake por causa disso. Mas, cara, o Drake, ele claramente o cara que mais tá no top 100 da Billboard. Tem mais hits. Ele poderia fazer 15 shows do Super Bowl seguidos que ia ser só hit atrás de hit. E outra, que ele tem muita presença de palco, então eu acho que ele mandaria muito bem num show do Super Bowl. Eu vou passar uma percepção do que eu tive no último Super Bowl. O Kendrick, eu amo as músicas do Kendrick, eu acho ele incrível. Eu já fui num show no Lola dele, que, pô, ele foi muito bem. Só que quando você vai num estádio onde o ingresso mais barato é $5.000, o público que tá lá, ele não ouve Kendrick Lamar. Começa por aí. Então é um público muito mais elitista, que tá lá, pô, beleza, pelo jogo, é legal a atração, mas um Kendrick entrar ali meio que protestando com as músicas dele, o pessoal que é mais elitista dos Estados Unidos vai estar nem aí pra isso, cara. E o estádio tava em silêncio, tipo, em silêncio. Tinha alguns momentos que, beleza, em All Like Us, o pessoal cantou, assim, em massa, mas 2 refrões, sabe? Então, as músicas do Kendrick ficaram, tipo, um silêncio. Ele não tava tão bem, assim, em performance, questão de presença de palco. E eu particularmente, gosto muito de um show quando ele é aberto pro estádio inteiro. Não que nem foi o da Anitta aqui na NFL Brasil, porque foi um show só pra quem tava de um lado do estádio. O pessoal que tava atrás mal conseguiu ouvir o show direito e também mal conseguiu assistir o show direito. Eu, inclusive, fui uma dessas pessoas, mas eu acho que o Drake, ele conseguiria preencher bem esse espaço do estádio, como, por exemplo, eu vi com a Rihanna no primeiro Super Bowl que eu fui, que, cara, parecia, tipo, um monumento cantando ali. Ela preencheu, fez todo mundo ficar arrepiado o tempo todo. Então, eu acho que é assim que tem que ser um show do Super Bowl. Eu acho que o Justin Bieber garantiria isso. E aí, vem nessa linha de raciocínio da NFL, de pegar esses artistas que não estão mais em alta faz um tempo. Ela fez isso com o Usher, ela fez isso com a Rihanna, né, que a Rihanna tinha desistido de trabalhar, tava tranquila ali, só vivendo a vida dela. E, inclusive, já fez o show do Super Bowl, já parou de novo. Fez isso com o Red Hot, que tá sempre cantando, mas, tipo, enfim, não tava tão em alta assim. Então ela tem essa linha de raciocínio de trazer artistas que não estão no melhor ano deles, mas que realmente são muito grandes, tipo, fazem um show tranquilamente, que todo mundo conhece os hits. E aí, eu acho que o Justin Bieber, ele teria muitos hits pra poder, enfim, preencher esse show do Super Bowl de uma forma brilhante. Eu acredito que é um momento da carreira dele, que a gente já viu que ele tá criando um novo álbum, que ele tá nessa pegada, ó, de voltar, hein, se liga que eu vou voltar. Eu vi até o Geopet achando um lugar que ele tava fazendo o álbum dele, acho que na Islândia, alguma coisa assim. Tipo, acharam exatamente o estúdio e que o cara tava ali realmente produzindo um novo álbum, então eu acho que pra esse próximo ano vem alguma coisa forte. E nada melhor do que um show do Super Bowl pra poder garantir uma volta brilhante, uma volta por cima, depois de muita coisa que envolveu ele. Inclusive, uma situação muito tensa agora, dele brigando com a imprensa, brigando com fotógrafos no geral, com paparazzi. Então, ele tá num momento que ele precisa
desse gás de novo, e pra NFL isso seria incrível. Eu venho cantando essa bola de Justin Bieber faz um tempo, mas eu acho que esse ano vai rolar, viu? Principalmente pelo Super Bowl ser na Califórnia, então, sério, anota essa. E aí tá, se não for o Justin Bieber, eu tenho mais duas opções, que eu queria que fosse o Drake de novo, mas uma é a Ariana Grande, que tá um pouquinho sumida já, né? Vamos combinar que depois do filme ela, enfim, deu uma sumida, e poderia fazer também um bom show do Super Bowl. Não é minha preferência, porque eu não ouço tanto, mas é um show que seria muito bom de qualquer forma. E outra, cara, que eu acho que pode acontecer, e isso também pode acontecer, é o Black Eyed Peas voltar pra um palco do Super Bowl. Já tem rumores de que eles estão planejando um tour, Brasil com Ferg e tudo mais, se liga nessa informação, porque eu não sei se o pessoal soltou já, mas que deve rolar nesse ano ainda. É um show que já aconteceu, se eu não me engano, em 2012 ou 2013, que foi muito bom, e que pode voltar a acontecer agora, principalmente para um retorno triunfal do grupo musical, que enfim, muita gente das antigas, acho que geração Z não, mas o pessoal das antigas conhece todas as músicas. E esse movimento do show do Super Bowl é muito interessante, porque o primeiro artista que foi para um show do Super Bowl, mesmo assim, artista grande, foi o Michael Jackson em 1993. Antes disso eram só bandas meio que universitárias, aquelas fanfarras, sabe? E a NFL viu que precisava garantir o pessoal no intervalo do jogo também, para eles acompanharem a segunda parte da partida, porque muita gente saía durante o intervalo e não voltava. Então a NFL identificou isso, trouxe um artista gigante, enfim, maior artista de todos os tempos para poder cantar no show do Super Bowl, e foi um sucesso absoluto, e eles mantiveram esse formato até hoje, só que em vários anos a gente sabe que não tiveram bons artistas, e isso atrapalha a audiência no geral. Ah, e só a título de curiosidade para você, um artista que canta no show do Super Bowl, ele paga o próprio show, meu amigo. Então a gente já viu ali o The Weeknd pagando, se não me engano, foi $7 milhões para poder cantar dentro do maior palco de todos, que é o Super Bowl. A gente viu vários outros artistas também gastando horrores para poder cantar no Super Bowl. E o que eles ganham? Na verdade, de dinheiro mesmo, eles ganham só uma taxa sindical dos Estados Unidos, que é de estado por estado, mas que não passa de ali $1.200. Então eles gastam milhões para poder ganhar só $1.200, mas na real eles ganham muito mais do que isso. Por quê? Dá um exemplo. Na semana do Super Bowl da Rihanna, só no fim de semana foram 62 milhões de streams nas músicas dela. E aí, depois disso, ela teve uma taxa de crescimento de mais de 1.100% de todo o material dela em plataformas de streaming. Então é muito interessante ver o quanto que eles ganham no pós-Super Bowl, porque é a maior visibilidade que eles podem ter, assim, que um artista pode ter. Então a NFL identificou isso, não precisa pagar um cachê, sabe que eles pagam ali milhões de dólares para poder fazer o show, só que eles ganham, tipo, o dobro depois, o triplo, entendeu? Então, pra eles compensa muito. Pegando a vibe de artista e show do Super Bowl, vou trazer pra você aí de casa os 3 melhores e os 3 piores shows do Super Bowl que eu já vi. Então, esse aqui é gabarito pra você pegar aqui, terminar esse vídeo e já assistir a essas apresentações e concordar comigo aqui nos comentários, fechado? Então vamos começar pelos 3 melhores. Em terceiro, meu amigo, Lady Gaga no Super Bowl 51, 2017, entre Patriots e Falcons, o lendário jogo entre Patriots e Falcons, que foi a virada absurda do Tom Brady. Mas, cara, teve um show espetacular de intervalo, que ela pulou do topo de um estádio, ela literalmente pulou do topo de um estádio de bungee jump. Teve ela tocando piano com a mãe dela ali, ela chorando, emocionando todo mundo. Assim, eu não acompanho Lady Gaga, mas foi um show surreal, bom, assim, excelente, do começo ao fim, que não tem como não gostar de tudo que ela fez ali de performance. Realmente mostrou ser uma artista absurda. E, inclusive, pra quem lembra e acompanhou ao vivo naquela época, foi o motivo de maior hate do Everaldo Marques, que ele soltou um Lady Gaga, você é ridícula! E aí os fãs da Lady Gaga foram nas redes sociais massacrar o Everaldo Marques, falando que ele tava chamando ela de ridícula, quando na verdade era só um bordão falando que ela era maravilhosa. Então ficou bem marcado essa época de Super Bowl, inclusive com o Tom Brady ganhando o maior Super Bowl de todos os tempos. Palmas, o Tocantins inteiro pra você, Lady Gaga. Você é ridícula! Em segundo, pra mim, a primeira apresentação de todas, que foi a de 1993, que Michael Jackson, cara, ele aparece no palco de verdade, que assim, aparecem vários Michaelzinhos, né, sósias, em todo o estádio. Quando ele aparece de verdade no palco, ele fica, se não me engano, 1 minuto e 27, parado, sem falar nada, sem demonstrar uma reação, sem se mexer, e só com o público gritando por mais de 1 minuto só por ver ele. Foi uma coisa assim impressionante, uma apresentação absurda com vários hits que a gente canta até hoje e que pra mim foi o segundo maior show da história do Super Bowl. É
É surreal o que ele fez naquele show e surreal o quão marcante o Rei do Pop foi pra poder mudar toda uma maneira da mídia enxergar como se faz o entretenimento. Então o Michael realmente contribuiu nessa mudança pro, enfim, legado do mundo, né, cara? É absurdo. Só que aí eu vou trazer pra vocês o meu show de Super Bowl favorito, que esse pra mim foi surreal. Foi quando me despertou um estalo de querer ir pros próximos Super Bowls, inclusive, que foi o show do Super Bowl de Los Angeles, Super Bowl 56, que os caras colocaram ali no SoFi Stadium. Primeiro, que o SoFi Stadium é um estádio colossal, você se sente um pedaço de nada perto do que é o estádio. Então, foi o primeiro Super Bowl naquela arena, né, que custou 5 bilhões de dólares. E aí eles convidaram pro show do Super Bowl Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige, Anderson .Paak tava na bateria, 50 Cent apareceu. Quem mais tava? O Eminem protestando no show do Super Bowl. Então, cara, foi um negócio surreal. Kendrick Lamar também cantou nesse, inclusive, vale lembrar. E eles fizeram uma performance linda em Los Angeles, que é tipo um palco midiático. Então, foi incrível. Inclusive, é a primeira vez que um time da casa ganhou um Super Bowl. Então, esse foi incrível, mas o show foi uma coisa bizarra, sério. Foi assim, uma surpresa atrás da outra. E quando o 50 Cent apareceu, que ele tava sumido há muito tempo, foi assim, uma euforia total e foi um show que trouxe muitos protestos, inclusive da região de Compton, né, que é a região ali onde fica o SoFi Stadium. Então, mais do que só uma performance, foi um ativismo político esse show, foi incrível. E menção honrosa pro show da Katy Perry no Super Bowl 49, tá? Que foi um show absurdo, inclusive num Super Bowl que os Patriots ganharam dos Seahawks, aquele passe na linha de uma jarda no finalzinho. E a Katy Perry por muito tempo segurou o posto ali de show mais visto da história do Super Bowl, até que foi desbancada agora pelo Usher, né, que, enfim, pela multivariedade de plataforma de streaming, de maneiras de você assistir a uma partida, ele acabou desbancando ela, mas pela qualidade do show, tenho certeza que não. E aí eu vou trazer pra vocês aqui os 3 piores shows, na minha opinião, e o terceiro, meu amigo, Kendrick Lamar, já falei um pouco sobre isso, porque foi um show que eu esperava muita coisa e entregou, tipo, 20% do que era. Sabe, eu já falei nesse programa aqui o porquê que eu não gostei tanto desse show, eu tava lá em loco e não foi tão legal, cara. Sério, tipo, o estádio silencioso, ele não cantou, tipo, beleza, cantou alguns dos principais hits, mas deixou vários hits, assim, que fizeram sucesso durante uma geração de fora. Poderia ter incrementado um pouquinho mais e claramente só se preocupou com o pessoal da TV, com o pessoal do estádio, enfim, não tava muito aí, não interagiu com nada. Foi legal o fato dele trazer a Serena Williams pra poder fazer uma outra diss no Drake? Foi. Foi legal o Morgan Freeman aparecer? Foi. Só que a partir do momento que você transforma a maior apresentação da sua vida em um hate pra um adversário seu, eu acho que, enfim, não é sobre isso, sabe, o show do Super Bowl? É sobre você celebrar a maior apresentação da sua vida, e não foi isso que o Kendrick fez. Talvez um pouquinho de dor de cotovelo pelo que ele fez com o Drake durante todo esse tempo. Sim, mas não me importa, pra mim foi o terceiro pior. O segundo pior show do Super Bowl, pra mim, cara, é de um artista que eu gosto muito particularmente, que eu acompanhei, assim, por muito tempo, nos 2010 ali, anos 2010, só que decepcionou demais no show do Super Bowl, que foi o Usher, Super Bowl 58 de Las Vegas, que os Chiefs ganharam ali dos 49ers. O Usher, cara, não cantou tão bem. A melhor parte do show do Usher foi a hora que acabou. Não, brincadeira, foram as participações que teve Alicia Keys, teve Her, teve will.i.am, inclusive já reforçando um pouquinho desse rumor de Black Eyed Peas, quem sabe, voltando, e Lil Jon, então foram as melhores partes do show dele. Então ele em si, beleza, ele tem vários hits muito bons, que, enfim, eu adoro particularmente, mas o show em si foi muito fraco, cara, muito fraco, poderia ter sido muito melhor, inclusive mais de presença do Usher, sabe, isso, assim, não teve mesmo. E falando de presença, pra mim, o pior show do Super Bowl foi do Justin Timberlake, Super Bowl 52, Patriots e Eagles 2017, foi o Super Bowl que os Eagles ganharam com o Philly Special, inclusive, só que, cara, que show horrível do Justin Timberlake, vamos combinar, quando ele fez a primeira aparição lá atrás, que foi com a Janet Jackson e vários outros artistas gigantes, foi bom, porque foi uma época que, enfim, ele tava bombando e o show em si foi muito bom e não foi ele sozinho. Esse do Super Bowl 52 foi horrível, cara, tipo, ele não cantou bem, ele não teve presença de palco, não trouxe os principais hits, e assim, foi um show parado, morno, sabe? E aí muita gente vai falar, não, você deixou o show do Maroon 5 com o Travis Scott de fora. Sim, eu deixei de fora, porque eu primeiro gosto de Maroon 5, gosto de Travis Scott. Não acho que foi um dos melhores shows que eles já fizeram, um dos melhores shows do Super Bowl, mas ainda assim acho que tá longe de estar num top 3 de piores shows da história do Super Bowl.
Tem série nova pra quem gosta de NFL e é Quarterback, a segunda temporada que estreia no dia 8 de julho na Netflix. Uma segunda temporada de uma série espetacular que a Netflix produz, que eles fizeram a primeira temporada de uma forma muito boa, que chamava Quarterback, e a segunda, enfim, dessa linha sucessória, chamava Receiver, que é de recebedor. Então a primeira temporada eles trouxeram ali o Kirk Cousins, trouxeram o Marcus Mariota e trouxeram o Patrick Mahomes. E é uma série que mostra muito o dia a dia do jogador da NFL de uma forma muito íntima, cara. Eles acompanham durante toda a temporada regular como que é esse dia a dia, como que é a rotina, como que são os treinos, as principais dificuldades, dores dos caras, tipo, os problemas reais mesmo que um jogador da NFL passa para poder entrar em campo ali e conseguir garantir um resultado pro time dele. Então é muito interessante como eles conseguiram, primeiro, ter acesso, né, da NFL Filmes, a acompanhar de quando o cara acorda até quando o cara vai dormir, de uma forma muito íntima e, assim, especial mesmo, sabe? Porque mostra, de fato, o que o cara tá sentindo durante a temporada, e a gente só vai ver um bom tempo depois, porque eles gravaram na temporada anterior, e aí a gente vê ali quando tá prestes a sair uma nova temporada da própria NFL. Então a gente não sabe tudo que ele passou durante o ano pra poder jogar daquela forma, pra poder ter uma performance boa ou uma performance ruim, e a gente vai saber disso um pouquinho depois. Na primeira edição de Quarterback, a gente viu o Patrick Mahomes treinando de uma forma insana, sabendo gerenciar muito bem o time dele como um bom gestor de pessoas, enquanto a gente viu o Kirk Cousins basicamente sendo pau mandado da esposa dele, e o Marcus Mariota perdendo a vaga dele pra sempre na NFL. E aí na recebedor foi muito interessante porque a gente teve o Justin Jefferson numa boa temporada dos Vikings, o Deebo Samuel dos 49ers se lesionando muito, e a gente viu que ele se lesionou durante a temporada, mas soube os motivos depois, George Kittle depois de uma boa temporada, e o Amon-Ra St. Brown, que teve uma derrota triste e doída ali com o Detroit Lions e mostrou esses bastidores da família dele, do dia a dia dele, e o quanto ele sofreu com a derrota dos Lions depois que eles voltaram pros playoffs da NFL, depois de muitos e muitos anos, cara. Então, esse ano, o quarterback traz Joe Burrow como, enfim, o quarterback top de linha, que eles sempre trazem um top, um mediano e um que não tá nada bem. Então, o Joe Burrow, que teve uma temporada, pessoalmente, absurdamente boa, lançou 4.900 jardas, teve mais de 40 touchdowns, se não me engano, 43 touchdowns. E, assim, foi insano. Ele e o Ja'Marr Chase mandaram muito bem, só que o time não acompanhou e, enfim, nem classificaram para os playoffs, ficaram em terceiro na AFC Norte. Então vai mostrar esse conflito, na real, dele mandando muito bem, pessoalmente, mas o time indo muito mal. E a gente vai ter também, de novo, o Kirk Cousins, que teve uma temporada, assim, pessoalmente, parece em números boa, mas a gente sabe que ele não mandou bem com o Atlanta Falcons. Ele teve um jogo ali espetacular de 500 jardas, mas derreteu da metade pra frente da temporada, então não mandou tão bem assim. E a gente vai ter também o Jared Goff, que perdeu um jogo importantíssimo na rodada divisional contra o Washington Commanders, quando a gente via ali os Lions como um dos favoritos para chegarem no Super Bowl, e eles perdem um jogo que teoricamente seria fácil, né? Mas a gente viu que não foi nada. O Commanders ganhou de 45-31 deles na divisional, mas eu acho que vai ser interessante ver o que a gente sentiu na temporada, que foi os Lions um pouquinho de salto alto para entrar naquele jogo. Então é uma série que vale muito acompanhar, e ela estreia agora dia 8. Eu vou assistir e trazer pra vocês aqui o que eu achei, fechou? Time, chegamos ao final de mais um Big Play, nossa 7ª edição. E se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo qual foi a notícia que você mais curtiu. E obviamente se inscreve no canal do Endzone Brasil, ativa o sininho pra saber sempre quando sair vídeo novo e dá aquele joinha pra esse vídeo ser entregue pra mais pessoas, fechado? Então a gente se vê no próximo Big Play. Tchau, tchau!